Conhecemos agora João Pedro Vidar, ele que é o novo presidente da Federação Académica do Porto e que está connosco hoje em estúdio. João Pedro, seja muito bem-vindo. Antes de mais, olá. Parabéns por este cargo e por esta tomada de posse que aconteceu na passada quarta-feira e que, de alguma maneira, para percebermos aqui o motivo desta candidatura, tem como objetivo continuar a colocar a Federação Académica do Porto e os estudantes da Academia do Porto num lugar central no que estas temáticas da educação e do ensino superior dizem respeito, certo? Exatamente. O nosso objetivo principal é continuar a afirmar a nossa prioridade na educação. Achamos que esse deve ser o mote, esse deve ser o caminho e queremos dar um horizonte aos nossos estudantes. Hoje em dia preocupa-nos muito a questão do alojamento académico, a questão também, agora na ordem do dia, a questão deste aumento dos encargos financeiros das instituições de ensino superior que devem ser suportados pelo Orçamento de Estado, uma vez que foram promessas governativas que fizeram com que isso acontecesse, esses aumentos dos encargos financeiros das instituições, nomeadamente fruto das pessoas que obtiveram o título de agregado ou do salário mínimo nacional e até do subsídio de refeição. O que é que a Federação pode fazer neste sentido? Que, como ativo político, se quisermos, dizias numa entrevista que não falta componente político à Federação, falta uma estratégia para implementar estas políticas e, portanto, para ter esta voz ativa, seja nesta questão relativa ao Orçamento de Estado, seja noutras questões mais internas da instituição. Claro. Nós temos um instrumento que pretendemos adotá-lo, foi a direção anterior que o começou a utilizar, um plano de estratégia e ação política. Basicamente esse instrumento consiste em definirmos, em conjunto com as nossas associações de estudantes, definirmos quais os pontos estratégicos, quais as matérias que vamos querer trabalhar ao longo do ano e criar uma estratégia de implementação e de pôr esses temas na ordem do dia através de várias ações, sejam debates, conferências, ações de rua, por aí fora. Um outro documento que vocês gostavam de recuperar é a moção global, exatamente. Certo? Que documento é este? Este documento é um documento que alicerça as posições políticas da Federação e depois o plano de estratégia de ação política é o que consegue alavancar e materializar esse documento. É um documento que advém de uma necessidade de criar estabilidade na Federação e perceber o que é que ela tem vindo a defender e o que vem a defender ao longo dos anos. 2018 é um ano particularmente difícil no que estas questões diz respeito, seja à custa desta novidade tão mediática que mencionavas agora, seja porque é um ano também de eleições na reitoria da Universidade do Porto e nos politécnicos também. Que intervenção, que papel pode a FAP ter aqui também? Ouvir estes intervenientes, estes candidatos também? Exatamente. Pronto, o que é que é importante percebermos como é que funciona este processo de eleição. Os presidentes, neste caso o Presidente do Politécnico do Porto, e tanto o Presidente como o Reitor da Universidade do Porto é eleito num órgão de gestão, que é o Conselho Geral. Esse Conselho Geral os estudantes têm assento nesse Conselho. No caso do Politécnico do Porto são 6 assentos que estão disponíveis para os estudantes, no caso da Universidade são apenas 4. Isto também advém do número de cada um desses conselhos tem. É importante, e no caso, por exemplo, do Politécnico do Porto são 35 lugares disponíveis. É pouca representatividade. Portanto, exatamente, são cerca de 15%, mais ou menos, são cerca de 15% o peso dos estudantes nesse Conselho. E, portanto, é importante que os estudantes, nesse momento de decisão, estejam unidos, na medida do possível, para que, de facto, consigam ter influência na decisão. Manter a sua posição. Esses 15%, pelo menos, terem alguma força. Exatamente. São decisivos e podem ser determinantes nos processos eleitorais. E, muitas vezes, às vezes a minoria acaba por ficar com a faca e o queijo na mão, como alguns temos vindo a ver isso. E como é que se capta essa unanimidade por parte dos estudantes e de todas as associações com quem a FAP trabalha também? Não será fácil esse trabalho de mediação, se quiser? Eu acho que é assim, ao contrário de outros exemplos que temos espalhados pelo resto do país, mesmo até no governo e por aí fora, aquilo é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, no caso dos estudantes. As causas são quase sempre as mesmas. E, portanto, é muito mais fácil encontrar e unirmos em prol de nós próprios. E, portanto, é muito fácil, ou deverá ser muito fácil, priorizar aquilo que é importante para todos. Exatamente, e arranjar um consenso entre todos. João, uma das prioridades para todos e, de alguma maneira, também para os responsáveis pela reitoria da Universidade do Porto, tem a ver com as residências, certo? Estão
neste momento a ser alvo de uma reabilitação, parte delas. Ainda assim, há um estudo que refere que faltam cerca de 13 mil camas só na cidade de Porto. Exatamente. Portanto, pergunto-te se vocês veem com bons olhos este momento de reabilitação, com certeza que verão, mas se ele é ainda assim insuficiente. Claro. Qualquer medida neste momento que traduza mais alojamento na cidade do Porto e nos municípios que em sua volta existem, é uma boa medida. Mas, contudo, é manifestamente ainda insuficiente. Estão a ser desenvolvidas estratégias não só pelo Serviço de Ação Social da Universidade do Porto, também pelo Serviço de Ação Social do Politécnico do Porto. O Politécnico do Porto, por exemplo, tem em vista a reabilitação de 2 edifícios. Também trabalhar parcerias com as autarquias, no sentido de baixar as rendas associadas à especulação turística. A Universidade do Porto tem inclusive, está a desenvolver um programa de certificação com as autarquias envolventes à cidade do Porto, onde prevê a certificação de alojamentos e de habitações, onde ficam determinados com os senhorios, com os proprietários, valores de rendas, os contratos... ajustáveis à realidade dos estudantes. Exatamente. Muito bem. Outra questão também relacionada aqui com a reabilitação é a urgência por parte da vossa referência de reabilitar alguns edifícios, nomeadamente da Faculdade de Letras e da Faculdade de Belas Artes. Exatamente. Pronto. É determinante que se criem condições, boas condições para que os estudantes consigam frequentar as instituições de ensino superior. A Faculdade de Belas Artes tem algumas debilidades, nomeadamente oficinas que não têm sistemas de extração de ar, salas de aula que são exíguas. Podem comprometer também mesmo a rentabilidade escolar. Exatamente, e também podem pôr em perigo até a saúde pública dos estudantes, porque uma oficina onde se trabalha gesso, pedra, por aí fora, não tem um sistema de extração de ar. Quer dizer, o estudante fica, e o estudante e o funcionário, e o professor ficam mais, a respirar claro, aquele ar. E, portanto, até pode ser aqui algum perigo para a saúde pública. Muito bem. Só para tocarmos numa última questão que é muito relevante, já que o nosso tempo também está sempre quase a terminar, tem a ver com as propinas. Vocês estão neste momento a estudar um modelo de análise da propina e falam mesmo de um erro de cálculo deste valor que está indexado ao salário mínimo, certo? Também? Falamos aqui uma explicação relativamente simples, podia-se que fizéssemos. O erro de cálculo advém de uma reivindicação da FAP, foi feita há cerca de 9 meses atrás, em março foi descoberto esse erro de cálculo, tem a ver com o erro de cálculo do valor da propina máxima. Aquilo que nós pretendemos neste momento é trabalhar também aqui a propina mínima e os estudantes que estão inscritos a regime parcial. No que toca à propina máxima, a Inspeção-Geral já arquivou essa queixa. No que toca à propina mínima, ela está indexada ao salário mínimo nacional, o seu valor é calculado com base numa fórmula que é 1,3 vezes o salário mínimo nacional. E, portanto, o salário mínimo nacional tem aumentado drasticamente nos últimos anos e, consequentemente, a propina mínima tem aumentado. Há um aumento de cerca de 130 euros em 4 anos, portanto... É significativo. E há muitas instituições, no caso, por exemplo, do Politécnico do Porto, que pratica esse valor como propina mínima aos estudantes que estão inscritos a regime parcial. E, portanto, normalmente esses estudantes são estudantes que já trabalham, são os trabalhadores estudantes, e, portanto, já têm aqui mais uma barreira à sua frequência no ensino superior, com este drástico aumento que tem vindo a ser sucessivo. Pois também nos preocupa muito aquilo que é a questão dos empregos do futuro. Queremos pensar isso com as instituições, com a tutela, com o Governo, pensar isso de uma forma estratégica. O Fórum Económico Mundial, por exemplo, revelou uns dados o ano passado, onde dizia que cerca de 5 mil milhões de empregos vão deixar de existir em 2020, e nós queremos perceber se o ensino superior está, de facto, a preparar os profissionais e os seus estudantes e futuros diplomados para o futuro, ou se é para agora. Muito bem, só para terminarmos mesmo a nossa conversa a falar das formas de financiamento da Federação Académica do Porto, chamada queima das fitas, é um momento muito interessante para vocês no que à rentabilização e à recolha de rendas diz respeito, mas não basta, certo? Pronto, aquilo que é a nossa prioridade neste momento é, de facto, conseguir otimizar a queima das fitas e tentar arranjar formas de financiamento externas, ou seja, à parte da queima das fitas, para que, de facto, a atividade da Federação não fique apenas sucumbida, balizada às receitas que provêm da queima das fitas. E é muito importante para nós arranjar aqui estratégias de captação de fundos a nível europeu, fazendo aqui algumas parcerias com fundações a nível também nacional que
tem alguns projetos aos quais nos podemos candidatar e receber algumas verbas para alicerçar a nossa atividade e, sobretudo, ter uma melhor intervenção junto dos estudantes da Academia do Porto. É caso para dizer mãos à obra. João Pedro, muito obrigada. Exatamente. Foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigado.